Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais o Filosofando Física e dessa vez vamos falar de mais um tema da matemática importante para os estudos de ciência como um todo. Vamos falar então da potenciação ou exponenciação, como preferirem. Mas antes de falar sobre a potenciação, vamos então aqui colocar uma palavra nova no nosso vocabulário, que é justamente a potência. Assim como nós já tínhamos então a soma, que é o resultado da adição, a diferença, que é o resultado da subtração, o produto, que é o resultado da multiplicação, e a razão, que é o resultado da divisão, nós temos agora a potência, que é o resultado do produto por elementos iguais, ou seja, produto por números iguais, ok? Muito bem, aí sabendo disso, a gente agora vai contar uma historinha muito bacana que muitos associam essa história como o nascimento do jogo do xadrez, e ela só representa uma das brincadeiras matemáticas que existem no livro O Homem que Calculava, de Malbataan. Caso você não conheça essa história, vale a pena conferir, é muito divertida, fala sobre um matemático que fica fazendo várias aventuras usando a matemática. E uma delas, logo no começo do livro, aparece uma situação onde o andarilho ele fica sabendo de um rei que está muito triste, muito cabisbaixo, muito infeliz, porque ele perdeu o filho para a guerra e ele não sabe direito o que fazer da vida. Então, de repente, esse andarilho chega nesse rei, sugere para ele um brinquedo, um jogo, né? Mostra para ele um tabuleiro de xadrez. E esse andarilho mostra como funciona um tabuleiro de xadrez, ensina como joga o xadrez, mostrando a infantaria, mostrando o reinado, o clero e tudo mais. E isso faz com que o rei fique super animado e ele volte a sentir gosto de viver e tudo mais. E como esse ânimo, né, como forma de recompensar, o rei propõe para esse andarilho que ele possa pedir qualquer coisa, mas o andarilho fala: cara, eu não preciso de nada não, relaxa, fica tranquilo, o importante é que você gostou, isso já me satisfaz. O rei insiste e fala: não, você vai pedir alguma coisa. Aí nessa, o andarilho, que manja de matemática, gosta de brincar com várias coisas com matemática, ele sugere o seguinte pagamento, né? A seguinte recompensa. Fala: meu, você pode me pagar em trigo. Vamos fazer assim, você me paga em grãos de trigo, né? Simples assim. O que ele fez? Ele pegou um tabuleiro de xadrez, veja, não é igual a esse, mas eu tenho um tabuleiro de xadrez com peças magnéticas que eu posso, olha, deixar ela de ponta cabeça e as peças não caem, olha aí. Legal, né? Esse aqui é um tabuleiro de xadrez. Então agora, brincando com o tabuleiro de xadrez, o que esse andarilho falou? Chegou pro rei e falou: seguinte, quer me dar um pagamento? Então me paga em grãos de trigo. Como vai funcionar? Você vai fazer o seguinte: você vai me dar um único grão de trigo pela primeira casa. Você vai dobrar isso, então você vai me dar 2 grãos pela segunda. Vai dobrar de novo, 4 grãos pela terceira. Vai dobrar de novo, 8 grãos pela quarta. Vai dobrar de novo, 16 grãos pela quinta e assim sucessivamente até a 64ª casa, certo? Ao dizer isso, o rei falou: ah, só isso, mano. Só isso, você não quer mais nada. Pô, é muito pouco. Já todo mundo deu risada ali no reino, falou: cara, vai pagar em grão de... Cara, isso aí vai dar um punhado. É coisa pouca, tranquilo. Ah, topou, ele falou: topou. Claro, fica tranquilo que eu te dou isso aí. Deixa eu chamar os matemáticos para saber quantos grãos de trigo vai precisar isso, mas certeza vai dar um saquinho, né? E aí, beleza. Aí os caras demoraram um tempão, quando chegou e falou: rei, esquece, velho. Não dá para pagar. Não tem trigo que pague o que o cara pediu. Não dá pra gente saber quanto, é inconcebível, né? Não tem jeito, porque o número é imenso, porque realmente nós estamos falando de um número multiplicado por ele mesmo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 64 vezes, cara, isso é muita coisa. Então nesse caso você pode imaginar que é então 2 elevado a 64, opa! A gente ainda não tinha falado desse termo aqui no nosso canal, então vamos explicar direitinho o que é esse 2 elevado a alguma coisa, um número elevado a outro. É justamente a potência, né? É justamente a potência. Então, para a gente falar de potenciação ou exponenciação, a gente tem que lembrar que esse é um termo matemático para representar números muito grandes ou números muito pequenos, ok? Então veja só, como é que a gente representa a potenciação na matemática? A gente pega um número qualquer, eleva ele a um expoente qualquer também, e o resultado disso vai ser a potência, ok? Guarda essa estrutura, porque nós vamos usar ela aí e você vai entender como é que ela funciona. Então, como é que funciona isso aqui? Vamos colocar números aqui. Vamos continuar com o número A, ou seja, qualquer número. E a gente diz que se a gente pega o A e eleva ao expoente 1, ou seja, A elevado a 1,
a gente diz que ele é o próprio A, porque ele está multiplicando por nada. Ele é o próprio, é só ele, sozinho. Então, o A elevado a 1 é igual ao A. Ok? Perfeito, sem problema nenhum. Muito bem, mas se você pega o A, multiplica por A, então você tem o A elevado a 1, multiplicado por A elevado a 1, agora você vai ter o A elevado a 2. Olha só que interessante. Se você tem o A vezes A, então você tem o resultado de A elevado a 2. O A elevado a 2 também é conhecido como A ao quadrado. Perfeitamente. E se a gente repetir isso aqui, então, 3 vezes, né? Vamos lá, então temos A elevado a 1 vezes A elevado a 1 vezes A elevado a 1 é igual a A elevado a 3, né? O A elevado a 3 também tem um nome particular, que a gente chama de A ao cubo, né? Qualquer número elevado a 3, nós dizemos que esse número está elevado ao cubo, dá na mesma. E a partir daí, você pode chamar de elevado a 4, elevado a quinta, elevado a sexta potência, enfim, é assim que você vai dar nome às potências. Muito bem, agora o que acontece? Só aqui você já sacou uma das propriedades de uma operação matemática feita com potências com bases iguais. Então nós dizemos que na multiplicação de potências com a mesma base, nós vamos ter no resultado um número com a mesma base, mas com um expoente sendo a soma dos outros expoentes, a soma dos expoentes da multiplicação, ok? Então veja nesse caso, em cada um dos números que estão multiplicando, nós temos um expoente igual a 1. A vezes A vezes A, é A elevado a 1 vezes A elevado a 1 vezes A elevado a 1. Se a gente soma os 3, a gente vai ter um A, que é a mesma base, elevado a 3, que é a soma dos expoentes, entendeu? Então essa é uma característica, sim, da multiplicação. Então vamos pegar um outro número aqui, vamos elevar ele a outro número, vamos entender isso para ver como isso fica muito visual e claro pra gente. Então vamos lá, vamos ver como isso fica bem claro. Olha, se a gente pega o número A elevado a 5 vezes A elevado a 2. Veja, usamos a mesma base, a base continua sendo A, mudamos somente os expoentes, um é 5 e o outro é 2. Então, vamos decompor isso para você ver como fica fácil de visualizar. A elevado a 5 é A vezes A vezes A vezes A vezes A, 5 vezes, ok? Vezes A elevado a 2, ou seja, A vezes A. Então, temos um A multiplicado por ele mesmo, mais 7 vezes. Tá vendo só como é? É isso aí, ó. É A vezes A vezes A vezes A, aí é 7 vezes. Então temos um A elevado à sétima potência. Muito bem, então aí você já encontrou uma característica muito importante mesmo dentro da matemática. Agora eu vou te dizer uma definição que muitas vezes ela só é jogada para você e você às vezes nem sabe o porquê. Que todo número elevado a 0 é igual a 1. Pra você tá fácil isso? Tá óbvio? Cara, a gente tá falando de números imensos, números enormes. Pá, de repente eu falo pra você que uma potência elevada a 0 é igual a 1. Por que 1, né? Por que 1? Por que não pode ser o mesmo número? Não, é 1. Sempre vai ser 1. Para responder isso, por que não pode ser outro número e que todo número elevado a 0 vai ser 1, a gente vai falar agora de uma outra operação matemática que é a divisão de potências com a mesma base. Então como é que funciona isso? Agora na divisão de potência com a mesma base, nós vamos ter então um número que é a mesma base, vai ter a mesma base, porém vai ter o expoente sendo a diferença dos expoentes dos números da divisão, entendeu? Então vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o mesmo exemplo, vamos pegar um A elevado a 5 dividido por A elevado a 2, ok? Então temos aqui um A elevado à quinta potência dividido por A ao quadrado, perfeito? Muito bem. Como é que é o resultado disso? Falando da definição, né? Nós temos aqui o A é a base é igual, e tanto em cima quanto embaixo, tanto no numerador quanto no denominador. Então como é que nós vamos fazer? Vamos pegar, vamos manter a base vai ser a mesma, então o resultado vai ser o A, certo? A mesma base. E vamos pegar um expoente que vai ser a diferença dos expoentes da divisão, certo? Então você vai ver lá que no numerador tem um expoente que é o 5 e no denominador tem um expoente que é o 2, certo? Então nós temos aí 5 menos 2. Então no expoente do resultado vai ser 3, certo? Que 5 menos 2 é 3. Então vamos ter A elevado a 3. Então A ao cubo. Veja só que interessante isso, né? Dessa forma a gente então aprendeu uma pequena característica aqui. Vimos então que quando se trata de uma divisão de potência, né, o número que tiver no denominador, ele vai entrar no resultado tendo o expoente dele negativo. Entende? Note aqui, o número que está no denominador é A ao quadrado. O quadrado aqui no denominador ele está positivo. Mas quando ele vai para fora, quando está fazendo a conta, ele está como negativo. Entendeu? Veja que nessa divisão a gente não pode ter, por exemplo, um A
né, um número que seja igual a zero, porque não temos divisão por zero, ok? Entende? A única restrição que nós temos aí. Então, mas agora aqui com essa divisão, né, de potência, a gente conseguiu também uma outra característica. Então, quando você tem um número com base A, ou seja, qualquer número elevado a um número negativo, como é que a gente pode transformar isso em um outro formato? Primeiro, colocar o inverso dessa base, tipo 1 sobre A, certo? E pegar essa divisão e elevar a potência positiva daquele número que estava negativo, entendeu? Então se você pega A elevado a menos 3, nós vamos ter uma outra forma de representar isso como 1 sobre A e essa divisão tendo o expoente 3. Ou seja, vai pegar o numerador e elevar a 3 e pegar o denominador e elevar a 3 também, entendeu? E aí você vai ter então 1 sobre A ao cubo, sacou? Veja que agora está positivo. É assim que funciona uma potência onde o expoente é negativo. Muito bem. Agora, com isso, a gente tem como responder para você o porquê que um número, qualquer número elevado a zero, vai ser igual a 1. Se liga aí. Simples assim. Se a gente sabe que um número é elevado a zero, a gente pode dizer também que esse número é elevado a um outro número menos ele próprio. Por exemplo, a gente pode dizer que tem um número com base A, onde ele é elevado ao n menos n. N menos n. Porque n menos n é zero também, certo? Você pega um n menos n é zero. Qualquer número menos ele próprio vai ser zero, certo? Nessa, se você tem a elevado a n menos n, você já tem também a mesma regra, a mesma representação que a gente já falou aqui da divisão de potência com a mesma base. Agora basta a gente representar isso como divisão de potência com a mesma base. Quer ver? Se liga só. A gente mantém a base, tanto no numerador quanto no denominador, a elevado a n dividido por a elevado a n. Se liga, olha só que louco. A elevado a n dividido por a elevado a n, exatamente o mesmo número. E a gente sabe que quando a gente divide um número por ele próprio, sempre vai dar 1, certo? Sempre vai dar 1. Por isso, então, nós dizemos que todo número elevado a zero, ele é igual a 1. Porque existe uma divisão de potência com a mesma base que acaba, então, gerando o número 1. Certo? Porque você tem o mesmo número sendo dividido em cima no numerador e no denominador, ok? Então, é assim que funciona. Acabamos de encontrar, então, uma definição pronta aí, e aí deduzimos essa definição para você guardar isso sempre quando você vir isso acontecer novamente nas suas provas aí. Ah, você vai ver o A, qualquer número elevado a zero, qualquer número, não importa o número, é elevado a zero, então vai ser igual a 1. Outra definição que a gente falou aqui é justamente da potência com expoente 1. Todo número que tem um expoente 1 vai ser ele próprio. Certo? A elevado a 1 é igual a A. Não tem como, porque você não está multiplicando por nada. É o próprio número A, beleza? Outra definição é toda potência de base 1 é igual ao próprio 1. Porque realmente não importa. Se você pega 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1 infinitamente, o resultado vai ser 1. Certo? Não importa qual é o expoente, ele sempre vai ser 1. E a última definição é potências com base igual a 0 vai ser também 0. Não importa qual é o expoente, você vai sempre ter o número igual a 0. Muito bem? Muito bem. Fizemos essas definições, deduzimos o mais importante, que é o mais curioso dessa aula, é esse lance de todo número elevado a 0 ser igual a 1, que para mim isso nunca foi trivial assim. A ideia que a gente está tendo aqui é fazer com que você saboreie muito dessa matemática aos poucos, para ficar mais fácil de você fazer as contas dos exercícios que estão vindo por aí, para a gente falar mais claramente sobre ciência, física, enfim, tudo que tem aí para a gente falar e que a gente precisa muito da linguagem matemática para isso, ok? Muito bem, agora, para a gente fechar esse assunto, nós vamos fazer 2 exercícios aqui. Veja, esse também é um assunto do ensino fundamental que também é cobrado nos grandes vestibulares. Veja só, essa primeira questão, por exemplo, é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se liga nisso. A pergunta aqui é, por qual potência de 10 deve ser multiplicado o número 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 3, para que esse produto seja igual a 10. Lembrando que 10 é 10 elevado a 1, ok? Aqui nós estamos falando de uma multiplicação de potência com bases iguais. Então, nesse caso, observe, a gente vai manter a base, veja, o resultado, inclusive, já é 10. 10 é a mesma base. Só muda, então, o expoente. O expoente aqui é 1, ok? O expoente do resultado é 1. Vamos fazer por partes. Vamos primeiro pegar essa multiplicação aqui. Na multiplicação de potência com bases iguais, nós mantemos a base no resultado e somamos os expoentes. Na soma dos expoentes aqui da multiplicação, nós temos menos 3, mais menos 3 é menos 6, mais menos 3 é menos 9, mais menos 3 é menos 12. Então, o resultado dessa multiplicação é 10
que é a mesma base, elevado a menos 12, ok? Então nós temos 10 elevado a menos 12. Agora ele quer saber qual é o número que, multiplicado por 10 elevado a menos 12, vai dar 10 elevado a 1. Nós temos aqui de novo uma multiplicação de potência com bases iguais. Só que a gente não sabe qual é o número do expoente que vai ser multiplicado aqui para que o resultado dê 10 elevado a 1. Na resposta aqui, nós temos aqui que a única resposta pode ser a letra E, que é 10 elevado a 13. Porque a gente vai pegar então o 13, vai somar com menos 12, e aí você consegue 1. 13 menos 12 é igual a 1. Note que se fosse aqui os outros números, as outras alternativas, veja só, a letra A é 10 elevado a 9. Mas como é que vai ser? Você vai pegar menos 12 mais 9, vai dar menos 3. Não é o resultado, né? Não é 10 elevado a menos 3 que ele quer 10 elevado a 1, né? Se pega a letra B, que é 10 elevado a 10, se a gente pega o 10 do expoente e soma com menos 12, nós temos menos 2, certo? Também não é a resposta. Na letra C, nós temos 10 elevado a menos 11. A gente pega o 11 do expoente, soma ao menos 12, que a gente já tinha lá, e vai dar menos 1. Também não dá certo. No caso da letra D, nós temos o 10 elevado a 12. Ou seja, a gente pega o 12 do expoente e soma ao menos 12, vai dar 0. Aí a gente já sabe que não é mesmo, certo? Porque a gente está precisando do número 10, 10 elevado a 1. O resultado é 10 elevado a 1. Então só pode ser mesmo a letra E, como nós já vimos aí. Veja só, é uma pergunta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e isso cai mesmo. E note que essa é uma questão basicamente de definição, né? Se você não souber como funciona, você não consegue resolver essa questão. Mas aqui a gente já sabe, a ideia é trazer isso devagar para você conhecer e entender, ok? Muito bem, agora a última questão é uma questão do Enem. No Enem de 2010, assim como todas as questões do Enem, primeiro você aprende alguma coisa fazendo qualquer pergunta do Enem. Porque o Enem sempre tem essa característica, ele traz uma informação do dia a dia, né? Você aprende alguma coisa daquela questão e depois ele faz uma pergunta relacionada àquela questão. É isso aí, e é o mesmo aconteceu aqui. Se liga, aqui eles tiraram um trecho de um manual de etiqueta que era parte da revista Veja lá. Então, se liga, o texto é o seguinte: um dos grandes problemas da poluição dos mananciais, rios, córregos e outros, ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões de litros de água potável. E aqui ele até informa, dentro de parênteses, que 10 milhões é 10 elevado a 7. 10 elevado a 7ª potência. Olha só que interessante, né? Aí vem a pergunta. Suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de fritura através dos encanamentos e consomem 1000 litros de óleo em frituras por semana. Aí a pergunta final: qual seria em litros a quantidade de água potável contaminada por semana nessa cidade? Opa, olha aí! É uma questão bem dessas que a gente consegue resolver depois da aula que a gente fez hoje. Muito bem, como que a gente vai fazer isso? Simplesmente aqui fazendo comparações. Aqui nós temos uma pergunta de comparações. É outra coisa que também é comum no Enem. E nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode já pensar, né, raciocinar, sabendo que se a gente tem uma certa quantidade de poluição causada por uma certa quantidade de óleo, se a gente aumentar esse óleo nos rios, nós vamos aumentar a poluição. Então, estamos falando de algo que é diretamente proporcional. Se a gente aumenta de um lado, vai aumentar de outro da mesma proporção, certo? Se a gente dobrar o número de óleo que a gente joga nos rios, nós vamos dobrar o número de água que vamos contaminar. Se a gente triplicar o número de óleos nos rios, nós vamos triplicar o número de água poluída, certo? Então, a gente já sabe disso, então basta fazer a conta aqui. A conta não, vamos só fazer comparação, você vai ver que não vai ter nem conta. Primeiro, vamos lá. Então 10 litros de óleo poluem 10 milhões de litros de água. Então 10 litros é 10 elevado a 1. Ele polui 10 milhões de litros de água, ou seja, polui 10 elevado a 7 litros de água, ok? Agora, aí ele está querendo dizer aqui, ele está querendo saber quanto que polui de água se a gente jogar 1000 litros no encanamento. 1000 litros é 10 elevado a 3. Por quê? 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000, certo? Então é 10 elevado ao cubo. Nós colocamos aqui uma coluna do óleo que a gente desperdiça e a outra coluna da
água que a gente polui. Então, se a gente aumentou em segunda potência o número de óleos, a quantidade de óleos que a gente jogou nos mananciais, nós vamos poluir igual, vamos poluir também em segunda potência. Então, onde estava 10 elevado a 7, vai ficar 10 elevado a 9, porque onde era 10 elevado a 1, ficou 10 elevado a 3. Esse é um tipo de questão que daria para resolver até sem fazer esse tipo de análise. Basta você imaginar o seguinte, já que a gente está falando de algo que vai poluir mais, quando a gente aumenta o poluidor, que no caso é o óleo, então a resposta fica muito óbvia aqui. Se com 10 litros a gente já polui 10 elevado a 7, se a gente joga 1000 litros, a gente tem que poluir mais. Então tem que ser mais do que 10 elevado a 7. A letra A é 10 elevado a menos 2. Muito pequeno esse número, não é. Na letra B nós temos 10 elevado a 3, 10 ao cubo, que também é menor que 10 elevado a 7, também não vai ser. Na letra C nós temos 10 elevado a 4, também é menor que 10 elevado a 7, também não vai ser. E na letra D nós temos 10 elevado a 6, que também é menor do que 10 elevado a 7. Ou seja, é como se você jogasse mais sujeira no rio e ele ficasse menos poluído. Cara, isso seria o sonho. Não, isso não é verdade. Quanto mais sujeira que a gente joga, mais poluído o rio fica. A proporção é mais ou menos essa mesmo. 10 litros de óleo que você joga nos rios, nos canos, e isso polui 10 milhões de litros de água. Muito bem, viu só? Não foi difícil essa questão aqui é uma questão mesmo de interpretação, mas foi legal para conhecer como é que a gente vai trabalhar com potências com base 10, porque é justamente o tema da aula que vem. A próxima aula nós vamos falar justamente de notação científica. Notação científica é justamente esse lance de potência com base 10. Nós vamos trabalhar muito com potência com base 10. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, acho que vale aquele like, né? Tipo, marca aquele joinha, marca aquele sininho para receber novos vídeos aqui do professor Paulo Góes e continue seus estudos, conte sempre com a gente, nós vamos continuar tentando melhorar a ciência usando sempre a educação para isso, ok? É isso aí, galerinha, bons estudos e até a próxima, valeu, tchau!